Olá, que bom te ver aqui no canal. Se você é novo, inscreva-se. Vou deixar na descrição do vídeo a parte 1 e a parte 2. Vamos então com a continuação do livro 5 Minutos de José de Alencar, capítulo 4. A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petrópolis envolta em nevoeiro e cerração. Caminhávamos mais pelo tato do que pela vista. Dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância. E muitas vezes, quando meu guia se apressava, o seu vulto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. É ali. Obrigado. O criado voltou e eu fiquei junto dessa casa sem saber o que ia fazer. A ideia de que estava perto dela, que via a luz, que a esclarecia e que tocava a relva que ela pisara, fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor é insaciável, é exigente e não se satisfaz com tudo quanto uma mulher pode dar. Que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, como uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Petrópolis só para contemplar com elevo as janelas de um chalé. Não, ao passo que sentia esse prazer. Refletia no meio de vê-la e falar-lhe, mas como? Se soubesse todos os expedientes, cada qual, mas extravagante, que inventou a minha imaginação, se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava ali e a esperava. Por fim, achei um. Se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegara, tinha ouvido uns prelúdios de piano, mas tão débeis que parecia antes tirados de uma mão distraída que roçava o teclado do que por uma pessoa que tocasse. Isso me fez lembrar que ao meu amor se prendia a recordação de uma bela música de Verdi. E foi quanto bastou. Cantei, minha prima, ou antes, assassinei aquela linda romanza. Os que me ouvissem tornar-me-iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E de fato, quando eu acabei de estropiar esse trecho magnífico de harmonia e sentimento, o piano que havia emudecido soltou um trilho brilhante e sonoro que acordou os ecos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos que se precipitavam em ondas de harmonia, do seio daquele turbilhão de notas que se cruzavam, deslizou, plangente, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respirava a melodia sublime de Verdi. Era ela que cantava. Oh, não posso pintar-lhe, minha prima, a expressão profundamente triste e a angústia de que ela repassou aquela frase de despedida: "Non ti scordate di me, addio". Partia a alma, apenas acabou de cantar. Vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas. Saltei a grade do jardim, mas as venezianas descidas não me permitiam ver o que se passava na sala. Sentei-me sobre uma pedra e esperei. Não se ria de. Estava resolvido a passar ali a noite ao relento, olhando para aquela casa de aninhamento, a esperança de que ela viria ao menos com uma palavra compensar o meu sacrifício. Não me enganei. Havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir, quando se abriu uma das portas do jardim
e eu vi, ou antes pressenti, a sua sombra na sala. Recebeu-me com surpresa, sem temor, naturalmente, e como se fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo. Eu sabia que sempre havia de vir, disse-me ela. Oh, não me culpes, se soubesses. Eu culpar-te? Quando mesmo não viesse, não tinha o direito de queixar-me, porque me amas. Pensas isto? Disse-me com uma voz cheia de lágrimas. Não, não, perdoa. Perdoo-te, meu amigo, como te perdoei uma vez. Julgas que te julgo, que não me oculto de ti, porque não te amo, e, entretanto, não sabes que a maior felicidade para mim seria poder dar-te a minha vida. Mas então, por que esse mistério? Este mistério, bem sabes, não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso. Se eu o conservo é porque, meu amigo, não me deves amar. Não te devo amar, mas eu amo-te. Ela recostou a cabeça ao meu ombro e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível, que me senti vacilar e deixei-me cair sobre o sofá. Ela sentou-se junto de mim e, tomando-me as duas mãos, disse-me um pouco mais calma: Tu dizes que me amas? Juro-te. Não te iludes, talvez? Se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida agora és tu, ou antes a tua sombra. Muitas vezes toma-te um capricho por amor. Tu não conheces a mim, como dizes, senão a minha sombra. Que me importa? E se eu fosse feia? Disse ela rindo. Tu és bela como um anjo, tenho toda a certeza. Quem sabe? Pois bem, convence-me, disse eu, passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para a sala vizinha, donde filtravam os raios de uma luz. Ela desprendeu-se do meu braço e a sua voz tornou-se grave e triste. Escuta, meu amigo, falemos seriamente. Tu dizes que me amas. Eu o creio, eu sabia, antes mesmo que me dissesses. As almas como as nossas, quando se encontram, se reconhece e se compreende. Mas ainda é tempo. Não julgas que mais vale conservar uma doce recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro? Não, 1000 vezes não. Não entendo o que queres dizer. O meu amor, o meu, não precisa de futuro e de esperança, porque tem em si, porque viverá sempre. Eis o que eu temia, e entretanto eu sabia que assim havia de acontecer. Quando se tem a tua alma, ama-se uma só vez. Então, por que exiges de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Porque disse ela com exaltação, porque se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminham juntas para o mesmo horizonte, partindo-lhe os seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se na outra até o momento em que se batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus. Deve ser cruel, bem cruel, meu amigo, quando entendo-se apenas encontrando uma dessas duas almas irmãs fugir deste mundo e a outra, viúva e triste, for condenada a levar sempre no seu seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação, que como um crepe de luto envolverá sua beleza, mocidade, a fazer do seu coração cheio de vida e de amor um túmulo para guardar as cinzas do passado. Oh, deve ser horrível! A exaltação com que falava
tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia alquebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre meu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse. Capítulo 5. Assim ficamos muito tempo imóveis, e ela com a fronte apoiada sobre o meu peito, eu sob a impressão triste de suas palavras. Por fim, ergueu a cabeça e, recobrando-se a sua serenidade, disse-me com um tom doce e melancólico: Não pensas que sou melhor esquecer do que amar assim? Não. Amar, sentir-se amado é sempre um gozo imenso e um grande consolo para a desgraça. O que é triste ou o que é cruel não é essa viuvez da alma separada de sua irmã. Não há um sentimento que vive apesar da morte, apesar do tempo. É sim esse vácuo do coração, que não tem uma afeição no mundo, o que passa com o estranho por entre os prazeres que o cercam. Que santo amor, meu Deus! Era assim que eu sonhava ser amada. E me pedias que te esquecesse? Não, não. Ama-me. Quero que me ames ao menos. Não me fugirá mais? Não. E me deixará ver aquela que eu amo e o que não conheço? Perguntei sorrindo. Desejas? Suplico-te. Não sou eu tua. Lancei-me para a saleta onde havia luz e coloquei o lampião sobre a mesa do gabinete em que estávamos. Para mim, minha prima, era um momento solene. Toda essa paixão, violenta e incompreensível, todo esse amor ardente por um vulto de mulher, ia depender talvez de um olhar, e tinha medo de ver esvaecer-se como um fantasma em face da realidade. Essa visão poética de minha imaginação, essa criação que resumia todos os tipos, foi, portanto, como uma emoção extraordinária que, depois de colocar à luz, voltei-me. Ah, eu sabia que era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado o que Deus criara. Ela olhava-me e sorria. Era um ligeiro sorriso, uma flor que se desfolhava, nos seus lábios um reflexo que iluminava o seu lindo rosto. Seus grandes olhos negros fitavam em mim um desses olhares lânguidos e aveludados que afogavam os seios da alma. Um anel de cabelos negros brilhavam-lhe sobre o ombro, fazendo sobressair a alvura diáfana do seu colo gracioso. Tudo quanto a arte tem sonhado de belo e de voluptuoso desenhava-se naquelas formosas soberbas, naqueles contornos harmoniosos que se destacavam entre as ondas de cambraia de seu roupão branco. Vi tudo isso de um só olhar, rápido, ardente e fascinado. Depois fui ajoelhar-me diante dela e esqueci-me a contemplá-la. Ela me sorria sempre e se deixara admirar. Por fim, tomou-me a cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me aos olhos com um beijo. Ama-me, disse. O sonho esvaeceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela. Tinha-me fugido. Voltei ao hotel. Abri minha janela e sentei-me ao relento. A brisa da noite trazia-me de vez em quando um aroma de plantas agrestes que me causava íntimo prazer. Fazia-me lembrar da vida campestre, dessa existência doce e tranquila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza. Pensava como seria feliz vivendo com ela em algum campo isolado, onde pudéssemos abrigar o nosso amor em um leito de flores e de relva. Fazia na imaginação um idílio encantador e sentia-me tão feliz que não trocaria a minha cabana pelo mais rico palácio da terra. Ela me amava. Só essa ideia
embelezava tudo para mim. A noite escura de Petrópolis parecia-me poética, e o murmurejar triste das águas do canal tornava-se-me agradável. Uma coisa, porém, perturbava essa felicidade. Era um ponto negro, uma nuvem escura que toldava o céu da minha noite de amor. Lembrava-me daquelas palavras tão cheias de angústia e tão sentidas que pareciam explicar a causa de sua reserva para comigo. Havia nisto um quer que seja que eu não compreendia, mas esta lembrança desaparecia logo sob a impressão de seu sorriso, que eu tinha em minha alma, de seu olhar que eu guardava no coração e de seus lábios cujo contato ainda não sentia. Dormi embalado por estes sonhos e só acordei quando um raio de sol alegre e travesso veio bater-me nas pálpebras e dar-me o bom dia. O meu primeiro pensamento foi ir saudar a minha casinha. Estava fechada. Eram 8 horas. Resolvi dar um passeio para disfarçar a minha impaciência. Voltando ao hotel, o criado disse-me terem trazido um objeto que recomendaram-me que fosse entregue logo. Em Petrópolis, não conhecia ninguém, devia ser dela. Corri ao meu quarto e achei sobre a mesa uma caixinha de pau cetim. Na tampa havia 2 letras de tartaruga incrustadas, um C e um L. A chave estava fechada, em uma sobrecarta com endereço a mim. Dispus-me a abrir a caixa com a mão trêmula e tomado por um triste pressentimento. Parecia-me que naquele cofre perfumado estava encerrada a minha vida, o meu amor, toda a minha felicidade. Abri. Continha o seu retrato, alguns fios de cabelos e 2 folhas de papel escritas por ela e que li de surpresa em surpresa. E hoje a nossa história vai ficando por aqui. Até os próximos capítulos. Inscreva-se e um abraço.